José Ricardo diz: esse evangelho é falso, irmão. Não é falso. Este evangelho é verídico, não é? Esta boa nova é verídica. Estamos a falar de palavras do Alcorão, não estamos a falar de palavras de Mateus, de Marcos, de Lucas, né? De Paulo. Não, estamos a falar de palavras de Deus. O Alcorão são palavras de Deus. E Deus diz-nos que Adão, os seus pecados foram-lhe perdoados. Adão e Eva, os seus pecados foram-lhe perdoados. Portanto, não são palavras falsas. Palavras falsas provêm do ser humano, respeitado irmão. Palavras falsas provêm do ser humano. Se você for a ler o livro de Lucas, Lucas diz que ele ouviu dos testemunhas oculares. Não é? Ele foi-lhe contado a história. E se você for abrir no Mateus 10, versículo 1 até 5, não encontra o nome de Lucas como apóstolo ou discípulo de Jesus Cristo. Não tem lá o nome dele. Então quer dizer que se temos aqui um falso, né? Se temos aqui um evangelho falso, só pode ser o evangelho daquelas pessoas que contaram a vida de Jesus. Percebeu? Evangelho, boa nova como tal, deve vir de Deus. Deus dando o seu profeta. Mas o que nós encontramos nos evangelhos que estão dentro da Bíblia, estamos a encontrar que são narrações que contam a vida de Jesus. Não estão a contar as leis que Deus concedeu à humanidade. Não. Contam a vida de Jesus. São quem? Quem são estes que estão a contar a vida de Jesus? São pessoas que nem vivenciaram a vida de Jesus. Nem viveram com Jesus. Nem conheceram a Jesus. O exemplo concreto está aí com Lucas. Lucas não vivenciou a vida de Jesus, ou seja, não conviveu com Jesus. Lucas conviveu com Paulo. Lucas foi um médico e fotógrafo de Paulo. Não conviveu com Jesus Cristo. Então este é que é o evangelho falso. Não isso que eu estou aqui a trazer, porque o que eu estou aqui a trazer são palavras do Alcorão. E Alcorão são palavras vindas diretamente de Deus e concedidas, dadas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Veja lá o Mateus 9, versículo 9. Ele diz que Jesus Cristo foi ao encontro de um certo Mateus. Então, logo você percebe que este Mateus que está a contar este episódio não é o Mateus que viveu com Jesus. Se bem que Jesus teve algum discípulo chamado Mateus. Marcos, se você for a procurar na lista dos discípulos de Marcos, irá perceber que não há nome de um sequer discípulo de Jesus que o seu nome era Marcos. Veja ainda no Mateus 10, versículo 1 a 5. Não existe lá nome de Marcos, mas credenciaram, são evangelhos que disseram que estes são evangelhos canônicos. Como é que são evangelhos canônicos? Como é que são evangelhos aceites, uma vez que as pessoas que narraram os fatos são pessoas que nem viveram com Jesus e a história até os desconhece. Próprio João, o seu evangelho, quando é que foi escrito? 110 anos depois de Cristo ter saído da face da terra. O João que vivenciou a vida de Jesus, se bem que ele teve um discípulo chamado João, morreu muito antes destes anos todos, 110 anos depois. Morreu muito antes disso. Quem foi este tal João que escreveu o evangelho? Portanto, é preciso que o irmão estude mais, investigue mais, que é para poder conhecer a verdade. Nós aqui estamos a te trazer a verdade. O Alcorão é a verdade, meu querido irmão. Porque dentro do Alcorão as palavras que estão lá são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é de conseguir ler todas as mensagens, são muitas. Eu queria responder uma por uma mensagem, não é? De todos vocês. Eu queria responder uma por uma mensagem. Mas infelizmente o tempo é curto e as mensagens são muitas, e na medida em que vou respondendo uma mensagem, vão entrando outras mensagens, então fica difícil eu responder a todos vocês. Mas fiquem na paz, até a próxima ocasião, se Deus quiser. Tchau. Assalamu alaikum.